Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nas nossas duas últimas aulas, a gente trabalhou a equação reduzida da circunferência, a equação geral da circunferência, fizemos algumas resoluções de exercícios e hoje eu estou trazendo para vocês as posições relativas de um ponto em relação à circunferência, tá? Então, em relação à circunferência, um ponto ele pode ser externo, ou seja, ele estar fora, ele pode ser interno, ou seja, estar dentro, ou ele pode pertencer à circunferência, estar na circunferência, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho da teoria para depois a gente fazer alguns exemplos e você ver como é que a gente descobre essa posição relativa. Então, em relação a uma circunferência lambda de centro C, XC, YC, e raio R, um ponto P qualquer pode ser externo, interno ou pertencer à circunferência, tá? Para identificar cada uma dessas posições, basta substituir as coordenadas do ponto P no primeiro membro da equação geral da circunferência, que vai corresponder à expressão d ao quadrado menos r ao quadrado, onde d é a distância do ponto P até o centro da circunferência, tá? Obtém-se assim um valor numérico n, onde se verifica uma das seguintes situações. Então, veja só. Para a gente descobrir a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência, nós vamos pegar a equação geral dessa circunferência e aí a distância do ponto, a distância do ponto P, a distância do ponto até o centro, tá? A distância do ponto até o centro vai ser valor de D, tá? Distância do ponto até o centro é o valor de D. E aí, nós vamos pegar D ao quadrado menos o raio da circunferência ao quadrado. Essa diferença aqui, D ao quadrado menos R ao quadrado, vai nos dar um valor numérico. E conforme for esse valor numérico, se ele for um número positivo, nós vamos dizer que ele é externo à circunferência. Se ele der nulo, nós vamos dizer que ele pertence à circunferência. Se ele der um número negativo, nós vamos dizer que ele é interno à circunferência, tá bom? Então, veja só aqui, olha. Nessa primeira situação, se n for um número positivo, tá? N maior do que zero, quer dizer que ele é um número positivo. Então, o ponto P é externo à circunferência, pois n maior que zero equivale a dizer que a distância, né, do ponto P até o centro, menos o raio ao quadrado é maior do que zero. Ou quer dizer que essa distância aqui, olha, de P até o centro é maior do que o raio, tá? Se é maior do que o raio, então está fora, porque o raio só vem do centro até a extremidade da circunferência. Se essa distância aqui deu maior do que o raio, então o ponto tá fora. Então, toda vez que, quando nós fizermos as substituições, o valor de n der um número positivo, então nós vamos dizer que o ponto P, ele é externo à circunferência, ou seja, ele está fora da circunferência, tá? A segunda situação aqui, olha. Se n der zero, então o ponto P pertence à circunferência, pois n igual a zero equivale a dizer que a distância do ponto P até o centro menos o raio deu zero. Ou seja, essa distância aqui do ponto P até o centro é igual ao raio da circunferência, tá? Ó, a distância de C até P, que é isso aqui, T,
é igual ao raio. Isso quer dizer que o ponto P, ele pertence à circunferência, ele está na circunferência, né? Que é esse contorno aqui, ó, tá? Essa linha. E a terceira situação, deixa eu pegar aqui. A terceira situação, se o valor de n der menor do que 0, então o ponto P é interno à circunferência. Pois n menor do que 0 equivale a dizer que a distância do ponto até o centro da circunferência menos o raio da circunferência ao quadrado vai dar menor do que 0. Isso quer dizer que essa distância aqui, olha, do ponto até o centro da circunferência é menor do que o raio da circunferência. Se é menor do que o raio, então o ponto está dentro da circunferência, pertence, é interno à circunferência, tá bom? Vamos ver aqui exemplo prático de como que a gente descobre esses valores de n, tá? Para poder identificar se o ponto é externo, interno ou pertence à circunferência. Então, aqui, olha, identifique a posição do ponto P em relação à circunferência lambda nos seguintes casos. Aqui, nós temos a equação reduzida da circunferência, né? E aqui eu tenho o raio dessa circunferência. Eu vou trazer esse 25 aqui para o primeiro membro, tá? Sempre que a gente troca de membro, troca de sinal. Então, eu vou ficar com x mais 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, menos 25. E aí, como não tem mais nada aqui, fica 0. Aqui equivale para nós a d ao quadrado menos r ao quadrado. Não sei se vocês lembram que quando a gente estava estudando a equação reduzida da circunferência, que o que fica aqui é o r ao quadrado. Deixa eu colocar bem aqui a fórmula para vocês recordarem. Olha, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado, né? Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Então, aqui eu tenho a equação reduzida, eu trago aqui esse 25 que está no segundo membro, que é o r ao quadrado, eu trago para o primeiro. Então, toda essa expressão aqui vai equivaler a d ao quadrado menos r ao quadrado. Agora, nós vamos aqui resolver a situação descobrindo o valor de n, tá? O valor de n, d ao quadrado menos r ao quadrado. Então, n vai ficar aqui x mais 2 ao quadrado, y menos 5 ao quadrado, menos 25, que é isso aqui, tá? Agora, no meu ponto P, x é 2 e y é 0. Eu vou substituir esse valor de x e esse valor de y aqui, ó. Ok? Para descobrir o valor numérico. X, y. Então, vai ficar 2 mais 2. E aqui 0 menos 5. E aí, eu repito menos 25. N vai ser igual, 2 mais 2 são 4. 0 menos 5 é menos 5. E aí, eu repito menos 25. 4 ao quadrado é 16. Menos 5 ao quadrado é 25. Repete o menos 25. Ora, 25 menos 25 dá 0. N é igual a 16. 16 é um número positivo, né? Então, quando n é maior do que 0, nós dizemos que o ponto é externo à circunferência. Então, o ponto P é externo à
circunferência lambda. Certo? Então, basicamente, é isso, assim, é muito simples para você fazer o cálculo do valor de N e classificar aí a posição desse ponto em relação à circunferência. Vamos aqui para a letra B. Aqui, nós vamos trazer o 36 para o primeiro membro. Então, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 7 ao quadrado, menos 36. Tirei tudo, ficou 0. Então, aqui para nós é o d ao quadrado menos r ao quadrado. Vamos lá calcular n. N vai ser igual... Vou pegar aqui, ó, d ao quadrado menos r ao quadrado. Vou substituir as coordenadas de P, né? X e Y. Então, aqui, ó, X, Y. 3 menos 2. 5 menos 7. E repete o 36. 3 menos 2 dá 1. 5 menos 7, menos 2. Menos 36. N vai ser igual 1 mais menos 2 ao quadrado, 4, menos 36. 1 mais 4, 5, menos 36 vai dar menos 31. Né? 36 menos 5, 31. O valor de N deu negativo. Isso quer dizer, N é menor do que 0. Então, se a distância aí do ponto P até o centro da circunferência é menor do que o raio, quer dizer que esse ponto é interno à circunferência. Então, aí você coloca o ponto P é interno à circunferência lambda. Tá bom? Vão pausando, vão anotando, tá? Esses exemplos aí, essas resoluções. Possivelmente vocês vão precisar. Mais uma pra gente. Traz o 9 aqui pro primeiro membro. Então, x menos 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, menos 9. Tirei o 9 daqui, ficou 0. Então, aqui é d ao quadrado menos r ao quadrado. Vamos lá descobrir o valor de n. N vai ser igual a d ao quadrado menos r ao quadrado. Então, x menos 1, y menos 2, menos 9. Substitui o valor de x e y, que foi dado aqui no ponto P, ó. X e y. Então, n vai ser igual a 1, repete o menos 1 ao quadrado. Y, menos 1, repete o menos 2 e ao quadrado. Menos 9. 1 menos 1 é 0. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 9. 0 ao quadrado é 0, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 9. N é igual a 0. Se N deu 0, quer dizer que a distância do ponto até o centro da circunferência é igual ao raio. Então, se essa distância é igual ao raio, nós dizemos que o ponto P pertence à circunferência. Tá bom? Por hoje é só. Até a próxima. Beijos!